Vou apresentar para vocês agora a nossa terceira palestrante da noite, a professora Cristiane Gracelli, com o tema Fitoterapia no tratamento de doenças intestinais. A professora doutora Cristiane Gracelli é nutricionista graduada pela Universidade Federal de Viçosa, doutora em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, professora titular do curso de graduação em Nutrição da Unifal, nas áreas de nutrição clínica e fitoterapia, e também é a nossa tutora do PET de Nutrição. Passo então a palavra para a professora Cristiane e desejo a ela uma excelente apresentação. Boa noite, pessoal. É uma honra, né, estar aqui compondo esta mesa com palestrantes tão brilhantes como o professor Renato, Angélica, né, me sinto muito honrada de poder partilhar um pouquinho e compartilhar, né, os conhecimentos nesse momento. Estou até um pouco nervosa, gente, essa história de pandemia, né, deixa a gente desacostumada de dar aula, então é muito mais tranquilo pessoalmente do que assim online. Mas vamos lá. Bom, pessoal, então o tema da minha palestra nessa noite é fitoterapia no tratamento das doenças intestinais. Queria ressaltar, né, porque nós poderíamos simplesmente, a respeito deste tema, buscar ali alguns fitoterápicos, qual a sua aplicação, como eles devem ser utilizados, mas nessa palestra desta noite, eu resolvi trazer alguns aspectos, não somente do fitoterápico propriamente dito, nós vamos conversar sobre os principais, né, que são utilizados, e principalmente aqueles que são registrados na Anvisa. Então, falo principalmente aos meus colegas nutricionistas que estão me ouvindo nessa noite. Nós temos 72 plantas medicinais com registro na Anvisa disponíveis para sua utilização. Então, essa lista de fitoterápicos, ela nos dá segurança, né? Nos dá essa condição de estudos que garantem a sua utilização, que garantem para nós aí a possibilidade de sua utilização. Quero destacar, né, que o coração da nossa atuação, da atuação do nutricionista, é a palestra da Angélica, né? Então, é a prescrição dietoterápica. E nós vamos perceber que as resoluções que contemplam e que permitem que o nutricionista graduado ele possa realmente já fazer o uso da prescrição de fitoterápicos em sua conduta, né, nutricional, deixa bem claro para nós que os fitoterápicos eles são coadjuvantes e ele não pode ser utilizado como uma monoterapia. Então, vamos lá. É importante a gente relembrar, né, que a fitoterapia ela possui bases milenares, ela é conhecida, ela é praticada pelas antigas civilizações, que desde há muito tempo eles perceberam de forma instintiva, de forma empírica, né, ou mesmo observando os animais, que a natureza lhes oferecia plantas que poderiam ser utilizadas para prevenir, para atenuar ou para curar um estado patológico. Então, o que a gente observa, né, nos registros é que a primeira referência escrita sobre o uso de plantas como remédio, ela foi encontrada numa obra chinesa, né, chamada Pensal, a Grande Fitoterapia, de 2.800 anos antes de Cristo. Então, esse fator, esse aspecto, né, milenar da fitoterapia, o uso popular da fitoterapia fez com que essa ciência ficasse esquecida, né, ou pelo menos que não fosse dado créditos. Então, alguns de vocês podem perceber, né, que até alguns anos, não muitos anos atrás, 20, 30 anos atrás, a utilização de chás, a utilização de plantas, ela era restrita a algum membro da família, aos avós, né? Então, era tida mesmo como conhecimento empírico. E hoje nós temos aí muitos estudos, né? Não trouxe como Renato esse levantamento de referências bibliográficas, mas se a gente entrar aí nessas bases de dados, né, PubMed e outros, nós vamos perceber que o número de estudos realizados com plantas
tidas como detentoras, né, de propriedades medicinais, é um número gigantesco. Né? A minha experiência foi com a fruta do lobo, Solano licocarpo, então eu tive a oportunidade de, no mestrado e no meu doutorado, trabalhar com o amido da lobeira, né, no tratamento de diabetes mellitus. Então, na época, quando eu desenvolvi esse trabalho, na minha formação, a gente percebia que já existia, mas era bem restrito a alguns países, né, como a Índia, alguns países asiáticos, que por tradição já fazem uso dos fitoterápicos dentro do seu aspecto cultural. E hoje já chega, né, até a população como um todo. Nós temos aí algumas políticas, né, do Ministério da Saúde que incentivam a utilização das plantas medicinais, dos fitoterápicos no tratamento de diversas patologias. Inclusive, dentro do curso de farmácia, a gente tem aí as farmácias vivas. O SUS, ele disponibiliza dentro desse setor das farmácias, chamadas farmácias vivas, né, as plantas medicinais. E se vocês forem buscar, né, essas plantas nos centros de distribuição de medicamentos ao público, nós não vamos encontrar. E aí, o que se percebe? Por que algo que já está regulamentado, né, inclusive pelos órgãos de saúde, que tem estudos sérios, estudos amplos, né, a sua utilização ainda não está tão consolidada. E aí o que a gente observa e que alguns estudos trazem para nós é que os profissionais de saúde não sabem como utilizar os fitoterápicos. Então, eu vejo, e um dos objetivos, né, dessa apresentação de hoje é introduzir a vocês exatamente tanto as resoluções, quanto a forma de prescrever um fitoterápico, quanto em relação aos fitoterápicos usados aí especificamente, né, no tratamento das doenças intestinais, que é o tema dessa mesa redonda nossa de hoje. Bom, então, só do ponto de vista conceitual, né, nós temos aí a RDC de 2010, que ela define para nós a fitoterapia. Então, são considerados medicamentos fitoterápicos aqueles obtidos com emprego exclusivamente de matérias-primas ativas vegetais, né, cuja eficácia e segurança, elas são validadas por meio dos levantamentos etnofarmacológicos, pela utilização, pelas documentações técnico-científicas ou pelas evidências clínicas. Então, o uso dos fitoterápicos, ele é, sim, regulamentado. Em relação ao nutricionista, né, eu queria chamar a atenção, porque existem aí as duas principais resoluções, né, que vão direcionar a prática profissional do nutricionista com o uso de fitoterápicos, né, uma delas é essa resolução do CFN, a 525 de 2013, e que ela diz para nós o seguinte: ao adotar a fitoterapia, o nutricionista ele deve se basear em evidências científicas quanto a critérios de eficácia e segurança, considerar as contraindicações e oferecer orientações técnicas necessárias para minimizar os efeitos colaterais, as interações adversas com outras plantas, com medicamentos, com alimentos, para que a gente possa minimizar o risco de toxicidade. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, né, e essa resolução traz isso, para que a gente possa desmistificar a condição ou o pensamento de que porque se trata de uma planta, não existe riscos. Né? Então, a base para a utilização da fitoterapia, seja por qual profissional for, né, na área de saúde, é o conhecimento. Então, por isso que muitas vezes, o que eu oriento na hora de escolher um fitoterápico para que você possa adotá-lo na sua prática profissional? Pegue na lista que está aprovada pela Anvisa, aqueles em que os estudos mostram que tem menor toxicidade, aqueles que têm
um risco-benefício, né, bem atenuado e que você possa utilizar. Então, nós não conseguimos ter aí conhecimento sobre todos os fitoterápicos. Então, de repente, para aquelas patologias, para aquelas condições mais comuns da sua prática clínica, selecione ali 3 a 5 fitoterápicos, né? Então, vamos supor, para gastrite, quais são os melhores, né, para doença inflamatória intestinal, para diarreia. Então, para cada uma dessas condições, selecione aqueles que são mais eficazes, aqueles que têm menos riscos, aqueles que têm menos interação e trabalhe com esses fitoterápicos, tá? Por quê? Porque toda legislação, ela vai nos alertar para o fato de que o uso da fitoterapia pelo nutricionista, ele não pode jamais ser como monoterapia. Tá? Eu não posso atender no meu consultório e apenas prescrever fitoterápicos como forma de tratamento. Então, como eu havia dito, né, nós temos essas 2 resoluções que regulamentam a prática da fitoterapia pelo nutricionista. Então, essa resolução 525 de 2013, que atribui a competência para que nós possamos prescrever plantas medicinais, drogas vegetais e os fitoterápicos como complemento da prescrição dietética. Tá? Então, a prática profissional básica do nutricionista é a prescrição dietética. E a utilização da fitoterapia, ela vem como um coadjuvante, mas eu nunca posso, né, chamando a atenção mais uma vez, utilizar a prescrição de fitoterápicos sem ter a prescrição dietoterápica. Uma breve definição conceitual, então, plantas medicinais, né, são as plantas in naturas. Esse conceito de droga vegetal é essa planta após ser seca, triturada, rasurada, modificada na sua forma, e os fitoterápicos aí são as várias formas de utilização dessas drogas vegetais, né, que pode ser por extrato seco, extrato fluido, maceração, infusão, decocção, tá? Então, seria a forma de apresentação desses compostos. Então, aqui, né, só chamando a atenção, mais uma vez, o que está lá na resolução profissional, o nutricionista que utiliza a fitoterapia de modo exclusivo está desrespeitando a legislação vigente. Então, nessa resolução de 2013, o que ela nos orienta, né? Que o nutricionista, ele tem competência para prescrever plantas medicinais, enquanto bacharel, ele pode prescrever esse fitoterápico, né? Essa planta medicinal in natura, ou a droga vegetal, que é a planta medicinal desidratada nas suas diferentes formas, tá? Então, quando você compra, por exemplo, aqueles saquinhos de carqueja, que é a folha rasurada, a folha picada. Então, a partir do momento que a planta medicinal ela foi seca, eu tenho ali uma droga vegetal, tá bom? E essa droga vegetal, que pode ser em pó, que pode ser dessas diferentes formas, ela, pelo nutricionista bacharel, pode ser prescrita exclusivamente na forma de infusão, decocção e maceração. Então, para que a gente possa utilizar, né, a prescrição de fitoterápicos na forma de extrato seco, extrato fluido, tinturas, preparações magistrais, as resoluções prevêem que o nutricionista ele seja especialista. Então, que ele faça uma pós-graduação, que ele faça a prova e que ele realmente adquira aí o título de especialista em fitoterapia. Então, brevemente, eu vou passar aqui com vocês, né, sobre as formas de prescrição de fitoterápicos de acordo com a legislação, e aqui eu vou passar as formas de prescrição de fitoterápicos que pode ser feita pelo nutricionista bacharel, né, que são essas 3 formas: infusão, decocção e maceração.
Então, a infusão é um dos processos mais antigos e tradicionais que a gente tem, né, utilizados aí na fitoterapia popular, e consiste na extração do princípio ativo, adicionando à droga vegetal ou à planta medicinal água pré-fervente. Tá? Então, você pode ali ter uma hortelã fresca, colhida, e você vai preparar uma infusão e vai verter a água pré-fervente sobre essa planta medicinal. Ou você pode ter uma droga vegetal. Então, você comprou, por exemplo, gengibre em pó, e aí você vai fazer um chá com esse gengibre em pó e vai preparar dessa forma. Existe, então, como eu havia dito para vocês, uma forma específica para a gente fazer a prática de prescrição de fitoterápico, né? É o famoso chazinho. Então, a gente vai utilizar a água como veículo de extração, a água quente, né? Vamos colocar essa água sobre a planta ou sobre a droga, deixando aí de 5 a 10 minutos e depois utilizando esse filtrado. Então, aqui, o que nós estamos querendo com essa forma de preparo? Extrair o princípio ativo dessa planta. Então, a gente sabe, né, que quanto menor o tamanho das partículas, mais efetivo vai ser essa extração. Existe uma recomendação básica para a nossa prescrição de fitoterápicos. É exatamente essa daqui, ó. Então, o que se recomenda para a infusão e depois também para a decocção é que a gente utilize 150 ml de água, né, variando aí de acordo com a espécie e com a intenção fitoterápica. E se eu for usar a droga seca, de 4 a 5 gramas, se eu vou usar a planta fresca, de 8 a 10 gramas. Para quê? Por que dessa quantidade? Para que a gente realmente tenha o efeito esperado daquele fitoterápico. Então, às vezes, as pessoas compram, né, os chás em sachês, esses saquinhos, eles têm em torno de 1 grama. Então, quando você pega ali uma xícara de 250 ml, coloca um saquinho com 1 grama da droga vegetal e coloca água, você vai ter um efeito desse fitoterápico? Não da forma como desejaria, né? Porque ali o princípio ativo da planta medicinal ele vai estar muito diluído, então por isso que a gente parte desse padrão. Independente da planta medicinal ou da droga vegetal, nós vamos utilizar essa proporção para o preparo, tanto de infusão quanto de decocção, tá? Então, sempre 150 ml de água para cada 4 a 5 gramas de droga seca ou 8 a 10 gramas da planta in natura, da planta medicinal in natura. Vamos supor que você não tenha balança, né? Se tiver em saquinho, aí seria 3 saquinhos ou 5 saquinhos daqueles para atingir esse efeito. Mas existe também essa tabelinha para a gente converter, né? Então, normalmente aqui, ó, são as medidas caseiras para uso de drogas vegetais. Toda vez que vocês escutarem falar drogas vegetais, vocês já vão entender que está se referindo à planta medicinal seca, desidratada, tá? Então, tem as várias proporções aqui, ó. Só para dar um exemplo, uma colher de sopa de uma droga vegetal, né, que seria a planta medicinal seca, tem em média, não exatamente, 15 ml, se ela estiver na forma de extrato, ou 3 gramas, tá? O segundo processo que o nutricionista bacharel ele pode prescrever é a forma de decocção. Então, vocês viram lá, primeiro, infusão, a gente vai verter água pré-fervente sobre a planta, e o processo de decocção. Então, é um processo extrativo, né, que é obtido mantendo a droga vegetal sob aquecimento até ebulição, por pelo menos 10 minutos, gerando o que nós chamamos de decocto. Então, a decocção, ela é uma forma de extração que normalmente nós vamos utilizar para aquelas drogas de natureza lenhosa, né? Porque a gente vai ter ali uma barreira fibrosa
para a liberação do princípio ativo que normalmente se encontra dentro dessas estruturas. Então, todas as vezes que você for utilizar uma decocção, for utilizar uma planta, uma droga vegetal, que esteja na forma de raiz, de casca ou de sementes, então nós não podemos preparar essa planta medicinal utilizando a forma de infusão. Então, o que se recomenda é que faça por decocção. Muito importante que a gente rasure, né? Ou que a gente pique em pedaços bem menores, para que a gente tenha aí uma maior área de contato entre a água, o solvente em aquecimento e essa droga vegetal. E o tempo mínimo para que fique em ebulição seria 10 minutos. Normalmente a gente deixa em vasilha tampada, né? Vocês podem perceber aqui nessa imagem, tanto a decocção quanto a infusão. E por que que quando a gente vai preparar um fitoterápico usando, né, esses métodos de extração, a gente tampa? Porque muitos dos princípios ativos presentes nessas plantas, eles são voláteis. Então, a gente pode diminuir muito o efeito, né, desejado quando a gente deixa essa vasilha destampada, correndo o risco de volatilizar. Uma outra recomendação é que a gente deve evitar o uso, né, de recipientes de ferro, de alumínio ou de outros metais, até mesmo do inox, né? Ainda tem uma certa interação muito menor, porque pode prejudicar a extração, ou esses metais, eles podem se complexar com os princípios ativos da planta, interferindo assim no seu efeito também. Então, o ideal é que seja recipiente de vidro ou inox. E o terceiro tipo de prescrição de fitoterápicos que pode ser feito pelo bacharel é a maceração. Então, a maceração, diferente dos outros dois tipos, né, que a gente vai usar ali água quente como veículo extrator, aqui é um tipo de extração a frio. Então, nós vamos utilizar aqui um solvente, no qual certas plantas são deixadas em repousos, né, num determinado líquido, pode ser água destilada, pode ser vinho, pode ser álcool de cereais, azeites, óleos, durante um certo período, para que esse solvente ou esse líquido no qual a planta medicinal está ali possa permitir que saia. Então, a gente vai precisar de alguns dias, né? Existe aí algumas receitas, como, por exemplo, o azeite aromatizado, né? A gente pode colocar algumas especiarias, algumas drogas vegetais dentro do azeite, isso torna ele mais saboroso, e não só mais saboroso, mas também ali contendo alguns princípios ativos muito benéficos. A água saborizada, né, que hoje em dia está muito na moda. Então, quando você coloca gengibre, coloca rodelas de laranja, hortelã, alecrim, né, dentro de uma jarra com água e deixa por um certo período, o que nós estamos realizando ali é um processo de maceração e que deve ser utilizado, que traz, né, muitos benefícios para a nossa saúde. E como prescrever, então? Tanto uma infusão, decocção ou uma maceração. Aqui, né, as resoluções nos ensinam como fazer. Então, no seu receituário de nutricionista, você vai colocar ali o nome do paciente, né, se trata de uma infusão fitoterápica, de uma decocção fitoterápica ou de uma maceração. Obrigatoriamente, nós temos que colocar o nome científico da planta, tá? Não pode ser só o nome vulgar, o nome popular. A quantidade em gramas, né? A dose aí em gramas, ou unidade, ou colher, a quantidade de água fervente para cada um, e depois tem que vir modo de preparo. Então, para infusão, você vai colocar a descrição, para que essa pessoa possa entender. Se for decocção, da mesma forma, temos que colocar aqui a posologia, né? Quantas xícaras, quantas vezes ao dia, por quantos dias. Então, esse é o conjunto de informações que devem, obrigatoriamente, fazer parte da prescrição fitoterápica pelo nutricionista. Bom, então, dito isso, agora eu vou falar
um pouco, né, sobre alguns fitoterápicos utilizados nas doenças intestinais. Vou falar daqueles que, como eu disse para vocês, os mais comuns, né, os mais eficazes, aqueles que têm estudos que realmente comprovam a sua eficácia. A maioria deles já trazem para nós os princípios ativos responsáveis por essa ação. Então, um fitoterápico bastante utilizado nas afecções intestinais é a Uncaria tomentosa, né, chamada por unha de gato. Então, ela é dessa família rubiácea. O nome popular pode variar de acordo com as regiões, e a parte utilizada dessa planta são as cascas, né? Ela solta cascas no seu tronco, e nós vamos utilizá-las para essa finalidade terapêutica. Então, a primeira coisa que vocês já devem estar pensando, se eu vou utilizar casca de uma planta medicinal, então a forma de preparo não deverá ser por infusão, tá? Então, nós deveremos utilizar o quê? Utilizar a decocção, porque como se trata de um material rígido, lenhoso, né? A extração do princípio ativo presente aí requer o processo de decocção. E quanto menor as partes utilizadas para decocção, mais efetivo vai ser a extração. Então, a Uncaria tomentosa, ela tem indicação terapêutica para as inflamações crônicas, para gastrite, úlcera gástrica, e aqui ela é um dos principais fitoterápicos para o tratamento de doenças inflamatórias intestinais. Então, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, ou as inflamações, as colites como um todo, né, ela tem essa indicação. E também artrite reumatoide. Aqui, gente, a gente vai ver, né, que quase todos os fitoterápicos, com algumas exceções, eles são contraindicados para mulheres grávidas e lactantes, a maioria deles. Por quê? Porque não se tem estudo com esse grupo populacional. Então, a gente não faz prescrição. É um perigo, é um erro muito grande, né? Quando você vai orientar uma mulher grávida e prescrever um chazinho para melhorar a qualidade do sono, ou para melhorar o ato intestinal, ou para qualquer outra finalidade. Então, é muito importante a gente destacar aqui, né, que nós não temos estudos que garantam a segurança para a utilização dos fitoterápicos, e aí nós temos 2 ou 3 que têm essa liberação, né, tem evidência científica de eficácia, e tem essa liberação da Anvisa. Então, não é seguro, tá, a utilização por este grupo populacional. O que tem, né? Tem alguns alcaloides que vão fazer com que esse fitoterápico tenha essa ação anti-inflamatória muito potente. Tem alguns glicosídeos que também têm essa ação anti-inflamatória. Eles vão inibir aí a via, né, do TNF-alfa, que é um marcador inflamatório potentíssimo, que está ligado aí com a inflamação subclínica que a Angélica falou. Então, a gente começa a perceber que em outras situações seria possível a utilização desse fitoterápico. Tem o beta-citosterol, né, que é uma molécula semelhante ao cortisol, presente também no ginseng, que também tem efeito anti-inflamatório. Tem alguns flavonoides, que são antioxidantes, alguns alcaloides, né, eles isolaram desse fitoterápico, esses alcaloides, e perceberam que eles aumentaram a fagocitose in vitro, né, demonstraram inibir a ativação do fator nuclear, NF-kappa-beta, e é responsável pela transcrição de genes inflamatórios. E outros compostos também presentes nessa planta medicinal. Um outro fitoterápico muito utilizado e bastante seguro é o psyllium, né, a Plantago ovata. Então, ela tem indicação de utilização para constipação intestinal, né, para regularizar esse trânsito, para regularizar essa função intestinal, no tratamento da síndrome do intestino irritável, diverticulose, aqueles pacientes com colostomia, a Plantago, ela auxilia, né,
na regulação do processo evacuatório, utilizado também nas diarreias de origem funcional, como coadjuvantes em caso de doença de Crohn, para cicatrização, né, nas situações de hemorroidas, fissuras anais, abscesso. Então, os estudos eles têm mostrado, né, uma redução da dor no processo de defecação e facilitam também o processo evacuatório. E tem alguns outros estudos que, inclusive, falam, né, do controle da fração lipídica sanguínea. A camomila, a Matricária camomila, o nome científico dela, ela tem sido utilizada para melhorar gases, distensão abdominal. Aquelas pessoas, ela é tida como colagoga, né? Então, aquelas pessoas que têm problemas digestivos, que falam, eu tenho a digestão muito lenta, tenho falta de apetite. Então, a camomila, a matricária, ela estimula a secreção de bile, né, pela vesícula biliar, favorecendo, então, o processo digestivo. Além disso, ela é utilizada também para tratar inflamações na mucosa do trato gastrointestinal, atuando como gastroprotetora. Então, naqueles casos de gastrite, de úlceras gastroduodenais, esse seria um fitoterápico muito utilizado, né? Algumas plantas medicinais que podem ser utilizadas no tratamento da diarreia. A gente não vê muito, né? Mas existem várias situações patológicas ou condições de tratamentos medicamentosos, né, que resultam nesse quadro diarreico, e a gente pode utilizar, então, alguns fitoterápicos para auxiliar no tratamento. Um deles é a Psidium guajava, que é a goiabeira, né? Então, os estudos nos mostram que os chás das folhas, elas são úteis contra a diarreia, além de terem aí propriedades antiespasmódicas, né? A inibição do quadro diarreico acontece pela redução da motilidade gastrointestinal. Então, a gente pode perceber que as folhas da goiabeira, elas são bastante rígidas quando comparadas com outras, né, outros fitoterápicos. Então, o que nos indica que a melhor forma de utilização desse fitoterápico seria também pela decocção. Anacardio ocidental, o cajueiro, né? Então, ele tem atividades farmacológicas comprovadas com ação anti-inflamatória, antidiabética, melhorando aí nesse controle glicêmico, antimicrobiana, antiulcerogênica, e também utilizado, né, com esse efeito antidiarreico, porque ele inibe a motilidade do trato gastrointestinal. A romanzeira, né, a Punica granato, a romã, hoje em dia nós temos uma gama muito grande, né, de estudos aí relacionados à romã como um fitoterápico. Então, em relação ao trato gastrointestinal, a gente percebe, né, que ela tem aí vários fitoconstituintes presentes na planta. A gente pode destacar aqui os flavonoides, a pigenina, a nareginina, tem algumas antocianinas, taninos, como ácido gálico e elágico, alguns alcaloides, ácido ascórbico, ácidos graxos conjugados, como o ácido púnico, né, o ácido oxólico. Então, essas substâncias, a gente vai perceber que elas estão aí também envolvidas no tratamento de diversas outras patologias, como, por exemplo, câncer, né, vários tipos de câncer. Então, ela é popularmente utilizada no tratamento de muitas doenças, como eu havia dito aí para vocês, incluindo lesões de pele, de mucosa. É muito comum, né, para tratamento das amidalites e faringites. Eu, particularmente, uso com muita frequência a casca da romanzeira desidratada, né, para o tratamento das amidalites. É extremamente eficiente. No segundo dia, a gente já vê aí a resolução do problema, coisa que com antibiótico terapia a gente ficaria por um tempo mínimo de 7 a 14 dias, né? As estomatites angulares, que elas podem estar aí relacionadas com carências nutricionais, mas do ponto de vista de cicatrização, a punica ela pode auxiliar nos casos de gengivite, glossite, né?
e sendo utilizados também para tratar diarreias de origem bacteriana e de origem parasitária, bem como cólicas. Então, os estudos eles têm evidenciado que o efeito antidiarreico dos frutos da punicum granato, ele dá-se principalmente pela diminuição do trânsito intestinal. Bom, então já foi brilhantemente, né, abordado aí, tanto pelo Renato quanto pela Angélica, a questão da microbiota intestinal. Então, a gente pode perceber que o desequilíbrio dessa microbiota, além de estar associado ao maior risco de infecções, de desordens do sistema de defesa, tem sido relacionado com resistência à insulina, com obesidade, com diabetes agora chamado tipo 3. Então, é preciso que a gente saia dessa mesa redonda, né, de hoje, sabendo aí da importância de nós cuidarmos dessa saúde intestinal. Então, como fitoterápico, nós temos a Taraxicum officinale, né, que é o dente de leão. As raízes dessa planta, ela é riquíssima em inulina, então a gente poderia utilizar tanto como um probiótico, como para manutenção dessa saúde intestinal, e voltando aí, né, a fala da Angélica, quando ela coloca que esses prebióticos, ou que esses componentes, tanto do dente de leão, quanto, por exemplo, da biomassa de banana verde, eles, tantos outros, né, que ela destacou aqui, muito bem, a gente sabe da produção de ácidos graxos de cadeia curta, que tem um forte potencial anti-inflamatório. Então, a utilização desses componentes seriam coadjuvantes assim, essenciais para que a gente possa tratar a inflamação, para que a gente possa equilibrar essa microbiota intestinal e para que a gente possa melhorar aí muitos quadros ligados a essa inflamação subclínica. Bom, eu finalizo, né, com essa frase de Gertrude Jekyll, né? O amor pelas plantas é uma semente que, uma vez plantada, ela nunca morre. E aí, quanto mais a gente conhece, mais se torna aí uma fonte de auxílio no tratamento de várias patologias e de várias condições clínicas. E para vocês, né, meus queridos nutricionistas e outros profissionais que estão presentes, o sabor da vida depende de duas coisas, né? De quem e de como se tempera. Então, que vocês se inspirem, que vocês façam a diferença. Muito obrigada pela atenção de vocês.